O ministro Gedel, o corrupto braço direito de Temer, se demite. Essa notícia foi publicada aqui pelo Brasil 247 no dia 25 de novembro de 2016. Cai o articulador político de Temer, que usou o seu cargo para tentar obter benefícios privados. Gedel também foi um dos principais articuladores do golpe parlamentar de 2016, mas sua demissão não resolve os problemas de Temer, que também foi gravado pelo ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero. Insustentável no carro, ele enviou por e-mail uma carta de demissão a Michel Temer nessa sexta-feira, dia 25, portanto hoje, e a íntegra da carta está aqui embaixo. Também citado nas delações das empreiteiras, Gedel perderá o foro privilegiado. Poderá ser investigado, por exemplo, em primeira instância aí pelo juiz Sérgio Moro da Lava Jato. Essa notícia ela vem depois que a gente acaba de publicar um vídeo sobre a possível derrubada do governo Temer devido às denúncias de Marcelo Calero, que são gravíssimas. E realmente, se fizermos como a lei manda, existe uma possibilidade real de derrubar o governo Temer, porque o governo Temer, próprio presidente da República, decidiu agir aí na briguinha de compadre lá para ajudar seu amiguinho a construir uma casinha lá em Salvador, num local proibido. Então o próprio Temer interviu no processo e estava, digamos assim, manuseando a máquina pública, a estrutura pública do governo, para favorecer o interesse pessoal e legal de um amiguinho seu. Sabe-se lá por quê das quantas. Seja bem-vindo então ao canal Notícias Comentadas, e nesse vídeo nós vamos comentar então a notícia, que é a demissão do Gedel, dentro do contexto que é entender por que ele se demitiu, aparentemente se demitiu. Na verdade não tinha como se sustentar lá dentro, porque senão o Temer caía mais rapidamente junto. O contexto indica que o Temer, para livrar a própria pele, pediu encarecidamente que o Gedel pedisse então demissão. Caso o Gedel resistisse, podia ser que caísse toda a casa junto, todo o governo Temer junto mais rapidamente. E essa é a tentativa que eles têm então de tentar safar esse governo, conforme a gente vai vendo nas notícias. Pressionado por acusações, Gedel Vieira Lima decide deixar governo. A notícia aqui do último segundo, que diz aqui: informação foi confirmada pela Secretaria do Governo na manhã dessa sexta-feira. Temer ainda não se pronunciou sobre renúncia de Gedel, como se ele não soubesse, né? Tá falando aqui. E aqui na Globo eu vou pedir a atenção especial de vocês. Gedel pede demissão após crise gerada com denúncia de ex-ministro. Publicado essa notícia do dia 25 de novembro de 2016. E eu peço que vocês vejam esse vídeo aqui. E vocês vão entender o que é manipulação pública. Na verdade, o que está acontecendo, que nós falamos? O Temer fez crime de responsabilidade. Ele e o Gedel estão usando a máquina pública para interesses pessoais e ilegais. Por que é ilegal? Porque não pode construir o prédio daquele jeito lá que o Gedel Lima quer. Ele está forçando a barra, forçando um órgão do governo a não cumprir a lei para favorecer uma única pessoa, que no caso é ele, porque ele comprou o apartamento no endereço errado. Então usou a máquina pública desde a presidência da República até o próprio ministro Gedel. E como eu mostrei no outro vídeo, Eliseu Padilha também entrou na briguinha e foi tentar falar também, portanto também pode ser alvo aí de investigação, usando o seu cargo para ligar para o Calero e fazer também uma certa pressão. Todo mundo que ligou para o Calero, na verdade, ele deve ser alvo de investigação. E o que a Globo faz, pessoal? Vocês precisam, peço por favor que vocês vejam esse vídeo. Nem comentem aqui no vídeo do YouTube ainda, antes de ver esse vídeo aqui. Você vai entender que a Globo, né, ela tenta defender o governo do Temer o máximo possível. E para que você entenda a notícia, o contexto de fato, eu vou colocar aqui dois vídeos para vocês. O primeiro é: Temer compra grande mídia brasileira. O Temer está fazendo fluir, aumentou significativamente os gastos com a verba pública brasileira do governo destinada à propaganda e nessa grande mídia brasileira. Então está todo mundo, Revista Veja, Globo, tudo defendendo o governo Temer. Embora o Temer tenha cometido um crime, se for comprovado o depoimento aí do Calero, um crime, junto com o Gedel, junto com Eliseu Padilha e com todo mundo que tentou acobertar isso, satisfazendo os interesses privados
de um coronel da política, que é o Gedel Lima, que comprou um apartamento no endereço errado. Problema dele, normalmente. Não, é o problema da presidência do Brasil. Pense nisso. E daí, a grande mídia comprometida com o Temer. Por quê? Porque Temer comprou essa grande mídia. Não é que ele comprou, é dono, mas ele aumentou a verba pública destinada a ela. Você pode ver aqui nesse vídeo. Além do mais, Temer investe especialmente na Rede Globo, a empresa de comunicação brasileira, a EBC. Ela praticamente demitiu seus funcionários para comprar todo o conteúdo da Globo e destina mais grana ainda para a Globo. E aí você vê isso sendo feito aqui nesse vídeo. Olhe com muita atenção esse vídeo. A gente tem falado de manipulação de mídia, gado de manobra, massa de manobra. Você vai conseguir realizar nesse vídeo aqui. Assim, se você não entender nisso aqui, pelo amor de Deus. Mas você vai ver esse camarada aqui, esse repórter, falando aí, sendo entrevistado. Nenhum deles toca no assunto de que o Temer fez um crime. Nenhum deles toca no assunto de que o Gedel fez um crime. Eles ficam sempre dizendo, teve uma crisezinha, só que essa crise atingiu a economia e por isso o Gedel teve que pedir demissão. Não se trata de atingir a economia. Eles, como repórteres, eles deveriam falar que o Temer e o Gedel e o Eliseu Padilha, todos eles fizeram crime. E por isso tem que perder o cargo porque foi crime de responsabilidade. Devem sofrer impeachment. Mas a Globo, especialmente Globo News, jornal O Globo, estão altamente empenhados em abafar o caso. E para que você entenda isso, você tem que ver os vídeos, tá, que o Temer está colocando dinheiro na Globo, está comprando a mídia. Lembra que eu falei para vocês outro dia, a mídia, a grande mídia, especialmente aqui a Globo, é como uma prostituta. Quem levar mais leva. Leva ela, entendeu? Para quem der mais dinheiro, leva ela. Ela não recusa dinheiro de ninguém, mas quem dá mais leva. E é isso que o governo atual está fazendo. Tá? Outros sites publicaram aqui o AM, saída de Gedel foi articulada para salvar o governo. É porque existe um perigo real. Se fizer justiça no Brasil, o Temer tem que sofrer impeachment, caso comprovadas as denúncias do Calero. E ao que tudo indica, vai ser comprovado, porque ele gravou as conversas. Como está sendo mostrado aqui nesse site do UOL, conversas com Calero com Temer, Gedel e Padilha foram gravadas. Caso a justiça, a gente vai ficar observando muito atentamente o comportamento do Supremo Tribunal Federal, porque é quem deve julgar isso. Normalmente, houve um crime, esse crime é desse governo e isso deveria vir à tona. Então você já tem aqui a comprovação, esse vídeo é uma prova de que Globo News, a Rede Globo, está apoiando tudo isso que está acontecendo porque está recebendo muita grana. Tá? Então, fiquemos muito atentos a esse comportamento. Através da movimentação do tabuleiro, você sabe o que está acontecendo. E aqui trata-se de manipulação de mídia e enganação do povo. Os coronéis da política brasileira tentando fazer política para salvar seu apartamentozinho na beira da praia. É basicamente isso que está acontecendo. Agora ficamos no aguardo então do comportamento do Supremo e também da Procuradoria-Geral da República, porque agora esse pepino está entregue na mão deles, eles vão ter que tomar uma providência, né? E essa providência não pode demorar. Do mais, compartilhe nossos vídeos, a gente está investigando e descobrindo a verdade nessa podridão aí que está acompanhando o governo, esse governo golpista do Michel Temer. Um grande abraço, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo.